Olá pessoal, boa noite. Aqui é a doutora Rosalie, assumindo o Instagram da Debra Brasil para a gente começar mais um episódio do Debra Talks. E hoje eu tô um pouquinho atrasada, acabei de chegar do trabalho e a gente vai começar então hoje o Debra Talks batendo esse papo sobre a atuação da fisioterapia em EB, o uso da laser terapia. É um tópico que já foi pedido algumas vezes para a gente conversar sobre laser terapia. E hoje a gente vai bater um papo então com a Patrícia, que ela é fisioterapeuta, hoje ela atua no Hospital Universitário de Brasília. E vai ser bem legal, a gente vai poder tirar algumas dúvidas sobre o laser, tá bom? No tratamento de não só de feridas, mas tudo que a gente pode utilizar aí o laser. A Patrícia já tá aqui na sala, eu vou chamar ela, e só dando aquelas informações habituais. Esse episódio, ele fica gravado depois no IGTV da Debra. Ele vai também para o canal do YouTube da Debra Brasil. Ele vai para o site. E, Patrícia, hoje foi até fácil. Olá, boa noite, tudo Prazer. bem? Tudo bem? Então, Tudo bem. até hoje foi bem fácil, tá? As conexões terça-feira têm demorado tanto. Hoje foi rapidinho. Super. E tá ótima a conexão, pessoal. Se estiver ruim, vocês falem aqui, porque para mim tá super boa a conexão. Tava aqui Vocês estão me falando, ouvindo bem? eu tô te ouvindo super bem. Sua imagem tá boa, tá tudo bom. Tava falando aqui que esse bate-papo, Patrícia, ele fica no IGTV da Debra, ele fica no canal Uhum. do YouTube da Debra Brasil. E o legal do canal é que no canal do YouTube fica muito mais fácil de compartilhar. Então, se você quiser mandar para aquele profissional, quiser compartilhar em grupo, fica muito fácil compartilhar pelo YouTube. Então, as pessoas podem ter acesso a esse conteúdo. E também ele vai, depois que ele está no YouTube, ele vai para o site da Debra Brasil. Então, existem várias formas de compartilhar o conhecimento. O importante é ele não ficar parado. A ideia é essa, Muito né? bacana. Eu tenho acompanhado, né, os Debra Talks. Eu tô achando muito bacana a gente poder conversar e trocar uma experiência, né? Sim. E eu falei um pouco que o laser já tinha sido comentado em outros episódios do Debra Talks. E acaba que é um tema com pouco conhecimento e, por que não, um Uhum. pouco polêmico, né? Tem a Janaína, que conversou com a gente aqui na Debra Talks. Ela falou e falou sobre o uso, e tem gente que não usa, e tem gente que já usou e não teve resultado. E a gente vai hoje também explicar que o mais importante é como é que a gente vai indicar isso, né? Eu sempre acho que nada serve para todo mundo e nem para ninguém. Eu acho que as Exato. coisas precisam ser bem indicadas e quando a gente tem uma boa indicação, a gente vê aquele resultado que todo mundo espera. E aí, Com eu queria, certeza. eu queria começar esse episódio. Gente, eu não conheço a Patrícia, a gente nunca nem se falou. Não, nem se falou exatamente. Hoje foi super corrido o dia, então a gente nem conversou antes. Então, eu vou pedir para ela se apresentar, falar quem é a Patrícia, lá, e qual que é o envolvimento da Patrícia com o laser e com epidermólise bolhosa. Antes, eu vou te agradecer, Patrícia, por ter aceitado o convite de vir bater esse papo aqui no Debra Talks. Ah, eu que agradeço o convite, fiquei super feliz de estar aqui, da gente poder conversar sobre um pouquinho sobre o laser. É, eu sou a Patrícia, eu sou fisioterapeuta aqui de Brasília, eu trabalho no hospital universitário. Desde 2014 que eu trabalho no hospital universitário, a gente vem lidando com o laser e o laser em epidermólise bolhosa. Porque o laser na fisioterapia, ele é muito usado. Ele é usado, assim, há décadas para remodelagem, para cicatrização de feridas, feridas de diabetes. Então, ele já vem sendo usado há muitos anos, né? E aí acabou que quando eu cheguei no hospital universitário, eu entrei na área de dermatologia lá e conheci a Ana Carolina, que foi minha primeira paciente com epidermólise bolhosa. E na época foi muito bacana porque eu não conhecia,
não conhecia EB. Então, isso eu falo com muita, assim, tranquilidade para os meus colegas fisioterapeutas também, que às vezes ficam um pouco assustados, não sabe, porque a gente não teve alguma coisa disso na faculdade. Não se preocupem, porque isso a gente vai construindo o conhecimento com o tempo mesmo, né? E na época, em 2014, foi quando eu peguei um pós-operatório da Ana Carolina, e aí a gente decidiu, em conjunto, estudei bastante para a gente tentar implementar essa terapia, né? Que é uma terapia adjuvante, né? Na cicatrização. A gente não deixa de colocar nenhum tipo de cobertura, nenhum tipo de. Super importante esse ponto, né? Isso não faz efeito de medicamento, não é nada disso. Ela é uma terapia adjuvante, ela é para estimular e melhorar a condição da pele. Foi nessa época que a gente fez alguns testes, né? E aí deu super certo. E desde então eu venho trabalhando com todos os nossos pacientes, nossas pessoas com EB que precisam dessa terapia adjuvante com laser, né? E o que é mais interessante é que eu tenho um feedback muito bom dessas pessoas, né? A fala de melhora da dor, de melhora da textura da pele. Então, isso tudo vem trazendo um benefício e me estimulando a cada vez mais a usar a laser terapia, né? O uso da fototerapia, na verdade, né? Porque aí eu não uso só o laser. E a fototerapia, ela existe. Ai, já foi falar Oi? cedo demais, tava bom. Conexão. Conexão? A conexão Voltou? travou na hora que estava falando, focoterapia. A fototerapia, na verdade, ela usa os tipos de luz, os tipos de comprimento de onda que formam essas luzes, né? Então, não é só o laser, a gente usa também o LED, então a gente vai, pelo determinado efeito que a gente quer estimular ou quer trazer naquela pele, que a gente vai escolher qual é o tipo de luz que a gente vai utilizar. Patrícia, eu achei muito legal. Primeiro, para mim é um assunto assim, desconhecido não, mas eu não tenho experiência. Então, eu estou aprendendo aqui também com o pessoal que está entrando aqui. Primeiro, o ponto que você falou que a gente não deixa de tratar com outras coberturas convencionais o ferimento, a ferida. Né? Muitas pessoas Uhum, acham que, bom, eu posso tirar tudo, só usar o laser ou a fototerapia e vai dar certo sem fazer nada. Então, é uma terapia adjuvante que visa estimular essa cicatrização, encurtar o tempo, né, do exato. fechamento dessa ferida. Mas isso é um conjunto. Como ele vem. A Ana Paula tá aqui, tá? E falou que seu trabalho é muito bonito e ajuda muitas pessoas com EB. A Ana Paula Caio, que também já conversou com a gente aqui. A nossa E parceira é lá. isso. É. E é isso, assim, a gente não vai fechar uma ferida de uma pessoa desnutrida. Então a gente também precisa da Exato. nutrição, a gente precisa do cuidado da ferida e a gente pode associar a laser terapia ou a fototerapia. E aí, você falou do laser e da fototerapia. São dois aparelhos diferentes. Você falou um pouquinho do comprimento, né, de onda. E eu queria que você falasse um pouquinho de formas mais simples, como é que a pessoa vai ver se isso é um laser, se isso é uma fototerapia. E o profissional de saúde, né, tem alguma forma dele saber se ele vai indicar mais o laser, mais a foto? Como é que ele vai? Que caminho ele segue? Na verdade, a fototerapia, ela tem como objetivo exatamente esse, né? De ativar e contribuir com as melhoras funcionais. Então, é um tratamento, né, que é composto de luzes, né, que tanto o laser quanto o LED, ele promove essa fotobiomodulação, que é o quê? É estimular, através da luz, o equilíbrio das células.
E aí que a gente entra entre o LED e o laser, é uma teoria muito teórico mesmo, é físico. O laser, o comprimento de onda, ele é um comprimento de onda único. Então, é igual aquele laser mesmo que a gente faz, aquelas apresentações que a gente Laser coloca cone. Isso, é aquele mesmo laser, só que ele tem com o comprimento, dependendo do comprimento da onda, que vem a cor dele. Essas cores que fazem os cromóforos, né? A estimulação é, de certas estruturas nas células que aí sim que vai determinar como que a gente quer, o que a gente quer estimular. No laser, a gente tem a cor vermelha e tem a cor infravermelha, que ele não é visível ao olho humano, então ele fica invisível ali. E no LED, hoje, o que a gente tem no mercado é o LED azul, o violeta, o âmbar, e isso tudo vai estimular o que você quer ser estimulado. Por exemplo, a gente usa muito a parte de laser, que é o vermelho e o infravermelho, nas fases inflamatórias, que a gente precisa que tenha essa modulação do ATP e tudo mais, das energias das células, para a gente não desestimular, não retardar a inflamação, mas controlar a inflamação, porque a inflamação também ela é importante, né? A gente já sabe que tem vários estimuladores ali para a regeneração. Já o azul, por exemplo, que hoje a gente tem no mercado, que é o LED azul, ele é muito bom para a gente controlar as infecções, ele é bactericida. Então, ele hidrata a pele, é bactericida. Então, a gente faz uma avaliação mesmo do que a gente precisa, do que a gente vai estimular naquela pele, naquele momento. Por exemplo, se a gente for pegar um tratamento completo, quando a gente vai fazer ele inteiro, talvez eu pense bem, vamos olhar essa célula aqui, essa ferida, ela tá com uma textura que pode ser que vai dar uma fibrina ali e vai precisar, pode dar algum tipo de bactéria, alguma coisa, uma infecção naquele local. Eu vou colocar a cor azul, estimulo os receptores dessa cor, né, os fotorreceptores, que é bactericida. E na mesma sessão eu posso fazer o laser vermelho ou o infravermelho, que é o mais profundo deles. Então a gente vai escolhendo de acordo com o que a gente precisa mesmo. E eu tenho uma pergunta. Você está falando que são. A gente falou da diferença de laser e de luz, né? A luz, o laser é um comprimento de onda, né? Uhum. A luz vão ter várias cores e essas cores elas têm indicações distintas, né? A luz Distinto. azul é Correto. bactericida, a vermelha vai atuar mais na Ele é mais inflamação, anti-inflamatório, isso. na Da inflamação, dor. Uhum. na dor. E aí, assim, primeira pergunta, tem várias perguntas já, mas eu vou fazer essa primeira pergunta. Dói? Não dói. O laser terapêutico, ele não é o mesmo laser que é usado, por exemplo, nas cirurgias a laser, ou aquele laser que a gente faz a cirurgia de catarata, ou abrasivo na dermatologia. Não, não é esse laser. Esse laser é um laser terapêutico, que ele não dói, ele não queima, você não sente nada. A única coisa que você visualiza realmente é qual a cor que você está usando. Ele não dói, ele é um tratamento muito bom, tanto é que até em Faz em crianças a gente pode recém-nascido, usar. né? Isso, a gente usa muito em recém-nascido lá no HUB, a gente tem uma equipe que é uma equipe multidisciplinar, eu tenho uma parceria bem bacana com o pessoal da enfermagem, então a gente
junta todo mundo para a gente tentar dar o melhor atendimento para aquele bebê. E aí a gente pode sim usar a fototerapia com laser ou com LED em qualquer idade, porque não dói mesmo. Tem várias perguntas, eu vou tirar vários ganchos. A Débora Bottini perguntou o seguinte: existe algum estágio da lesão em que o laser seja indicado ou não indicado? Eu acho que eu vou perguntar da seguinte forma: para quando não é indicado? Porque a indicação são muitas, né? Uhum. Mas para quando não é indicado? Quando que a gente vai olhar e falar assim, para isso aqui não vai adiantar? Existe? Existe. Quando ele não é indicado. Se na sua, na onde você tem o aparelho de laser, não tem o LED azul, por exemplo, eu não vou colocar ele numa ferida com infecção. Porque Por o quê? laser vermelho, ele estimula. Então, ele vai estimular a célula, ele vai acabar estimulando também aquela parte infecciosa que está ali, né? Então, porque ali está todo, a parte celular toda ali está comprometida. Então, nesse momento, eu não indicaria tanto a luz vermelha. Porém, a gente tem alguns fotossensibilizador, que é, por exemplo, o azul de metileno. O Ah, azul de metileno hoje tem sido muito usado, coloca aquela substância e coloca o laser vermelho ou o laser infravermelho. Então, ele vai fazer como se fosse aquela cor azul do LED que estaria sendo usado. Então, se você tiver esse fármaco, ele, ok, pode usar, não é contraindicado. Antigamente, a gente tinha uma contraindicação maior do laser, porque os estudos ainda eram muito fracos, né, sobre a aplicação de laser, por exemplo, em neoplasias. e eu te perguntar isso Ah, agora. Existe vários estudos falando sobre isso, colocaram mesmo as células neoplásicas e colocaram a luz em cima para ver se aconteceria de multiplicar aquelas células, não acontece isso. Porém, ela é uma contraindicação relativa. A gente não coloca em cima da lesão neoplásica, a gente pode colocar em tecidos próximos para estimular a cicatrização ou num pós-operatório. Eu tive, é, eu tive contato com uma lesão pós-operatória neoplásica e a gente teve um resultado super bom e o fechamento dessa ferida foi tão rápido que até o Pós, oncologista se surpreendeu pós-ressecção da ferida, da isso, neoplasia. da neoplasia. Pós a Pós. ressecção, né? Pós. Não Isso. com a neoplasia lá. A gente retira aquele tecido neoplásico e a gente pode trabalhar normalmente naquele tecido. Então, eu acho que duas principais, assim, não seriam contraindicações, mas que a pessoa precisa ter um pouco mais de cuidado e procurar um profissional experiente, né? Porque Exato. às vezes você acha que está fazendo bem, né? E acaba se prejudicando. Então, por isso que é importante um Prejudicando, profissional que exato. conheça a indicação. Então, seriam É as porque, feridas infectadas e as é suspeitas porque de a câncer. luz, ela é a mesma, né? Então, você pode excitar ou você pode diminuir aquela ação da célula. Vai depender da quantidade de energia que você vai colocar ali, de qual luz que você vai colocar ali, então realmente precisa de um profissional. Muitos dos nossos pacientes perguntam: eu posso comprar e utilizar em casa? A gente tem esse cuidado de falar que é muito fácil de conseguir um aparelho desse, é um aparelho caro, mas ele não é um aparelho extremamente caro que não possa ser adquirido. Porém, tem esses cuidados, você tem que avaliar qual é a pele, qual é o tecido, como que você vai estimular ou não aquele tecido. Então, tem que ter uma avaliação cuidadosa ali de um profissional que conheça, né? Sim. Ai, gente, calma aí, que eu tô aqui ficando sem bateria no celular.
Pronto. É, eu vou usar a pergunta da Eveline. Eveline está aqui. Eveline, o que que é ILIB? Você sabe o que que é? ILIB? Será que é luz? ILIB? Me fale É um um pouco tipo. sobre o ILIB em EB. O ILIB, ele é um laser que está sendo muito usado. Tem poucos estudos falando sobre ele, porque ele está agora no momento sobre o ILIB. O ILIB, ele é um laser vermelho, do comprimento de onda vermelho, que é usado na artéria radial. Você coloca ele e deixa ele por um determinado tempo. É um tempo muito mais longo do que geralmente a gente aplica, né? Geralmente a caneta que a gente vai aplicar localmente, ela tem no máximo 1 minuto ali, que está sendo o estímulo do laser. No ILIB, ele fica meia hora, 40 minutos estimulando ali a artéria radial. O que tem visto é que ele Calma tem aí, um acesso eu não conheço esse. Você coloca direto só sobre a artéria radial. A função sobre a é artéria essa. radial. É, Eu não conheço. ele vem acoplado, ele tem uma pulseirinha que você acopla o Uhum. laser e aí você fica com ele apoiado na artéria 40 minutos, meia hora ali, estimulando. Tá. É o laser vermelho como se for qualquer outro laser vermelho, mas esse laser ele fica 40 minutos lá estimulando. É, e aí a gente tem visto muitos resultados positivos, porque ele consegue ah, modular os radicais Deixa eu livres perguntar, diminui a e inflamação do corpo, né? Deve e ser algum laser anti-inflamatório ele dá, que exato, passa ele na pelo verdade ele sangue estimula. e aí vai nesse processo. Isso, ele na verdade ele acaba tá sendo muito usado nessa parte de aumento de imunidade. Eles estão vendo esse tipo de resultado com o ILIB. A gente não tem o ILIB lá no hospital. Eu tenho contato de pessoas que utilizam, mas eu não tenho contato em pessoas com EB que está usando, porque eu não tenho ele no hospital. Mas na população em geral, o que a gente tem visto é que ele tem ele tem um benefício, né? Assim, não está nada muito comprovado ainda, porque eles estão fazendo muitos estudos, mas ele realmente dá um benefício, dá um aumento de imunidade, ele estimula essa modulação de radicais livres. Então, é mais nesse sentido. Melhora a cicatrização? Se você pensar que está melhorando como um todo o corpo, vai melhorar também a cicatrização, mas não é o caso. Ele não fecha feridas sistemicamente. Se é nesse sentido que ela perguntou. Mas ele melhora realmente essa parte de imunidade. Então, acaba que. Eu entendi que é alguma coisa que é anti-inflamatória, como a gente tem alguns Eles alimentos que usam são anti-age. pró-inflamatórios, alguns É, remédios que são pró-inflamatórios, ele vem nessa do anti-inflamatório, para diminuir é, essa inflamação do corpo. Imagino. mais ou menos nesse sentido. Entendi. Tem aqui, ó, a Verônica Costa perguntou o seguinte. Essa pergunta também é ótima. Qual o momento da doença que está indicado o laser ou a fototerapia? Desde Na, sempre, né? ver- na verdade, Nunca. a gente tem usado até em recém-nascidos, né? A gente tem tido um bom resultado no sentido de o recém-nascido, ele já tem uma lesão grande, né? Ele já vem com principalmente quem tem a parte mais distrófica, né? Eu vou perguntar assim: vocês usam em bebês que nascem com aplasia cutânea? Sim, Aquele bebezinho. usamos, usamos. E melhora muito a dor. Ele é muito bom, principalmente para a dor nesse momento, porque vai ter a cicatrização,
a parte de curativo vai ser imprescindível. A gente tem agora inúmeros curativos para estar ajudando nesse momento. A parte toda da equipe multi ali, ela é imprescindível e a gente está usando o laser para dor, controle de dor, porque é um momento que o recém-nascido sente muito, e aí ele já fica todo sensibilizado com aquilo, né? Então a parte do curativo fica muito dolorida de estar fazendo. Então a gente tenta usar o laser para dor e já estimulando a cicatrização daquele tecido. Sim. Então não tem um momento. O momento, na verdade, é quando foi indicado, se tiver disponibilidade, um profissional Exato. capacitado para fazer, né? Você vai ter, se você tem uma lesão, você teria uma indicação, né? Se tiver um profissional capacitado, um material apropriado, sim. A Ana Luísa Musi, perguntou aqui. O laser, essa pergunta também é ótima. O laser deixa a pele mais resistente? Porque é uma dúvida. As pessoas, todo mundo fala aí de laser na ferida, na cicatrização, mas se faz o laser na pele normal? Fazemos. Fazemos o laser na pele. O laser hoje ele está sendo usado até na parte da estética, né? A gente já tem visto alguns relatos, alguns estudos estimulando a parte de colágeno, é, de pele mesmo, assim. Então, O pode infravermelho ser usado profundo em tem isso. qualquer pele. Hã? O infravermelho profundo tem bastante estímulo de colágeno. Muito, muito. Então, assim, pode ser usado em qualquer pele. Se ele deixa a pele mais forte, na verdade, o que a gente vê muito na prática não é que a pele fica mais forte, é que como tem uma organização das fibras ali, que tem um estímulo daquela fibra, não vai deixar de lesar, no caso da EB. Mas a pele realmente ela fica com uma textura diferente, assim, ela não fica com aquela cicatriz dura, aquela pele que dá aquela fibrose, que ela fica desorganizada. O que a gente tem usado muito, mesmo não tendo ferida na pele, por exemplo, na mão, que a gente quer estimular aquela pele que fique, que a gente promova a extensão dos dedos. Então, junto com a fisioterapia, a mobilização tecidual, a gente tem Melhora a usado o fibrose. laser para isso. Melhora a fibrose, né? Por isso que a gente ia entrar Melhora. nesse ponto sobre a cicatrização. A gente tem indicação e laser e comprimento que você vai atuar na cicatrização. Depois da cicatrização, você vai atuar na remodelação da ferida, da cicatriz, né? Porque você tem esse efeito de remodelação. A gente sabe que a cicatriz ela tem uma fibrose que é super importante por conta dessa desorganização que acontece. O laser vem nesse papel de melhorar essa fibrose e deixar essa cicatriz numa textura melhor, né? Importante falar, Ana, só que no caso quando eu falo assim que o infravermelho ele estimula o colágeno, a gente precisa lembrar que na distrófica eles têm a ausência do colágeno, total ou parcial. Então a gente não tem como Uhum. estimular aquilo que não existe, porque é genética a deficiência, né? Mas vamos supor que esse paciente tenha uma forma que tem uma ausência parcial do colágeno, né? Um subtipo. Talvez você possa estimular, mas a gente não tem o estímulo de uma proteína que não é fabricada no corpo. Na forma distrófica, a gente não tem essa proteína. Mas Tem eu mais tenho muitos perguntas? resultados bons Ah, não, outra coisa em. que eu lembrei. Na pele, né, Patrícia, na pele periferida, né, às vezes que a gente tem a ferida que vai acontecendo e o laser você faz sobre a ferida. Mas as pessoas Sim, esquecem que aquela pele, aquela margem, aquela borda periferida, ela é super importante. Porque, na verdade, é daí que acontece a cicatrização. Então, sim. vocês costumam colocar no protocolo o tratamento dessa margem, dessa pele periferida? Na verdade, a gente trabalha exatamente a borda. A gente estimula o centro da ferida, mas a gente trabalha muito a borda dessa Muita ferida. borda. Porque pós-operatório, a gente já sabe que não pode fazer a parte de sutura, então sempre
As lesões, elas vão acontecer, a cicatrização de segunda intenção, então a borda, ela é super importante. Então, a gente trabalha toda a parte da borda e também trabalha o centro da lesão e trabalha os tecidos adjacentes, porque eles é que vão estimular ali a cicatrização, aquela fibra toda correndo de um acordo com uma borda para outra para estar tendo uma boa remodelagem e regeneração ali daquele tecido. Sim, super importante. As pessoas, isso até para curativo, quando a gente está falando, as pessoas ficam tratando a ferida e esquecem que a borda ali, que aquela borda periferida, ela é tão importante, porque é daí que vai começar realmente a cicatrização. Então, a gente precisa Exato. tratar muito bem dela, às vezes não deixar muito úmido, não deixar ressecado, porque aí realmente a cicatrização não acontece. A Xena colocou aqui, ó, Xena Guiar. Usamos sim em recém-nascido e foi maravilhoso o resultado. Aqui, a Eveline colocou outra pergunta. O infra pode ser usado em EB, pois as lesões são superficiais? É uma pergunta, é uma afirmação. Em que situações ele é usado? Então, o infravermelho. O infravermelho, ele é o comprimento de onda mais profundo que a gente tem de laser. Ele atinge mais ou menos ali a 1,5 cm. Ele pode ser usado sim, a gente pode usar tanto. Não, às vezes não está em lesão superficial, às vezes o tecido que está ali é uma fibrosezinha, é uma dor mais profunda, um músculo que precisa trabalhar de oxigenação ali, que está sentindo alguma dor nesse sentido, porque a gente esquece Legal. que não é só a lesão de pele. A pessoa com EB tem lesão muscular também, a lesão de face, como Tem qualquer muita outra fibrose pessoa também. tem. Muita fibrose, então, como qualquer outra pessoa tem. Então, a gente usa nesse sentido o laser mais profundo, para a gente trabalhar os tecidos realmente mais profundo. E pode perguntar. Então, calma aí. Vamos estabelecer esse conceito. Então, o infravermelho, ele vai ser, como ele é mais profundo, ele vai ser usado para a gente atingir tecidos em mais profundidade, para estimular, então, tentar controlar ou reduzir essa fibrose. Pessoas com EB têm muita contratura, e a gente percebe isso. O infravermelho, ele pode auxiliar nesse processo? Pode auxiliar nesse processo. Aí ele não vai ali, a gente pensar que a fibrose, ela não está inflamada, né? Não é um tecido inflamado, como seria a indicação do laser infravermelho ou vermelho. Mas aquele tecido, ele está desorganizado. Então, é onde a gente estimula, assim, o uso do laser infravermelho junto com uma terapia, por exemplo, de uma fisioterapia, que a gente vai trabalhar a parte tecidual, que a gente vai estimular ali aquele tecido a colocar as fibras de uma forma correta. A gente usa o laser junto com outras terapias para esse tipo de lesão, que é a fibrose, por exemplo. De Ou novo, a assim, contratura são tratamentos complementares, adjuvantes. A gente não complementar. tira um e coloca o outro, a gente soma, né? A gente associa. Isso que é tão importante. A Ana colocou, a Eveline fez assim, ó. A Ana Luísa colocou aqui. Ana tá chegando nas suas cotas de pergunta, hein? Mentira, Ana. Pode perguntar o que você quiser. Ana, que a Ana sempre participa super. Ana, a Ana perguntando, nas mucosas são mais eficientes? Aí agora a gente vai entrar no laser em mucosa. Eu sei que tem bastante tratamento odontológicos, né? Muito. Aqui no estado do Espírito Santo, o Lucas, que também já conversou com a gente aqui, eles fazem lá no serviço lá deles. E queria que você falasse um pouquinho, então, sobre isso aí. Na mucosa, se tem Na esse mucosa, benefício. Calma aí, que eu vou fazer. Calma aí. E na abertura da boca? Se no cantinho, assim, você acha que tem algum benefício?
Porque as pessoas com EB costumam evoluir muito com uma microostomia por Uma conta de alteração microostomia. na comissura. Isso é um problema. Tem sim. Na verdade, a parceria é grande com o pessoal da odontologia, né? Os odontólogos usam bastante o laser oral, né? Quando a gente, lá no serviço, a gente tem a pessoa da odontologia que faz a parceria, mas quando não tem, a gente trabalha, sim, com a parte da mucosa. Não é que ela é mais eficiente, é que o tecido da mucosa, ele é mais fácil de cicatrizar, então ele tem um tempo mais rápido de cicatrização, então ele acaba sendo visivelmente mais rápido, mas é pela qualidade do tecido mesmo. Ali o tecido é um tecido que regenera fácil. Então, principalmente em bebê, a gente teve um resultado super bacana quando a gente coloca o laser e cicatriza a parte da boquinha, e tanto oral, ela dentro da boca, quanto a parte exterior da boca também, porque ele lesa toda essa parte da boquinha e estava dificultando a pegada da mamada. Então, isso a gente conseguiu um resultado super bacana e é rápido, sim. O que a gente tem que ter maior cuidado é que o laser, ele é uma ponteira e você vai estar colocando dentro da boca. Se for um bebê muito novinho, tem que dar uma seguradinha na boca, até protegendo aqui, porque ele pode fechar e machucar e lesar ao invés de melhorar, e vai acabar lesando outras estruturas. Mas se for uma criança ou um adulto que tenha a consciência de deixar a boca aberta, a gente consegue acessar até mais no fundo da boca. A questão da lesão dos lábios em si, da abertura de boca, a gente tem que pensar que a gente tem que começar a estimular essa criança desde sempre, desde o início, né? Para a gente tentar diminuir ou retardar o máximo que dá para conseguir desse fechamento de boca. Isso acontece muito. Então, a gente pode sim usar na parte exterior da boca, quanto à parte interna da boca. E geralmente a gente usa o vermelho, né? Para estar usando na boca para cicatrização mesmo. Nossa, tem uma pergunta da Juliana. A Juliana entrou tarde, mas já entrou com uma pergunta ótima. A Luciana também fez uma pergunta. A Luciana colocou aqui, ó. Eu ia fazer essa pergunta agora, tá, Lu? Para o uso em mucosas, as sessões são com que intervalo? E aí eu pergunto, para em mucosas, qual o intervalo? Para pele e o tempo médio das sessões? O tempo médio das sessões vai depender do qual o laser que você está usando. Porque tem algumas fábricas que já tem pré-determinado algum tempo. Você coloca, por exemplo, que é o que a gente usa, que é a medida em joules, né? Que é a medida de energia. A gente coloca 2 joules, tem alguns lasers que vão ter 5 segundos de 2 joules. E tem alguns lasers que vai ter um pouco mais de tempo de joule. Mas é pela potência do aparelho. Então, o tempo de sessão, ele vai estar ali no máximo ali 40 minutos. Se for no corpo como um todo, vai ter várias lesões, a gente usa ali 40 minutos, 50 minutos. Mas a gente tenta não utilizar todo o tempo com o laser, porque a gente precisa fazer outras coisas, né? Então, a gente determina quais lesões que vão ser trabalhadas naquela sessão. O intervalo entre as sessões, pode fazer ele diariamente? Pode, mas a gente vai estar estimulando ali aquela célula diariamente. Geralmente, nos nossos protocolos, a gente utiliza uma vez na semana ou 2 vezes na semana no máximo, para o tempo de estimulação daquela célula, ela conseguir entender e ela mesma trabalhar. Porque quando a gente fica estimulando muito qualquer célula, a gente estimula, a gente já vai acabar parando de ser estimulada. Ela fala assim, não preciso trabalhar, não vou trabalhar. Então, a gente dá esse intervalo. Os protocolos de laser, geralmente, ele pode ser uma vez na semana ou 2 vezes na semana.
Faz mal fazer todos os dias? Não, não faz mal, mas a gente não vai colher o benefício que a gente, vai ser mais rápido o tempo. Não, não vai ser mais rápido. Então, a gente precisa desses intervalos para o corpo também reagir ao estímulo que a gente está dando. A gente não pode esquecer que é uma luz que não dói, mas é um estímulo. Ele é feito como tratamento. Então, a gente precisa ter esse tempo mesmo do corpo reagir. Sim. A Juliane colocou aqui uma informação que eu adorei. Eu já usei laser nas unhas dos pés, que eu não tenho, mas inflamava bastante. E depois nunca mais inflamou. E aí a gente sabe que existem lasers que a gente tem muito uso estético, que a gente trata a onicomicose assim, com uma única vez. É uma única vez que você usa e Sim. você acaba com um problema de meses tratando, você resolve com uma única aplicação. Então, realmente, a Ju colocou aqui, é bem legal, porque nas pessoas com a forma simples, essa alteração Sim, dos pés é muito incômoda, né? Para elas sim. é realmente um problema no trabalho, no caminhar, para colocar o sapato. E essa dica dela que é super legal e eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho. Na verdade, assim, quando a gente tem um estímulo ali, aquela cicatrização, ela pode sanar o problema mesmo. O que acontece é que, por exemplo, numa distrófica, a gente vai ter as lesões, ela vai continuar tendo lesões, né? Então, não sana aquele problema, porque igual você falou mesmo, a gente não consegue fabricar o colágeno dali, ele não fabrica. Mas em outras ocasiões, realmente a gente consegue solucionar problemas que ficam por várias vezes indo na dermatologista e procurando, e a gente consegue realmente trabalhar com algumas luzes que funcionam super bacana e dá esse resultado positivo, né? O que a gente. E ele é um recurso que ele é barato, teoricamente, né? Porque, assim, é Uhum. só você aplicar aquela luz ali, né? Então, você ter um serviço com esse tipo de tratamento, ele é muito bom para tá ajudando, para estar nessa parte em trabalho multidisciplinar. Você estava falando a respeito do pé, né? Do calçado e tudo mais. A gente tem visto muito é, a gente usa muito o laser infra para lesões, não necessariamente lesões de pele, a parte de tendão mesmo, a parte toda muscular do pé, que fica encurtada pela situação toda da estrutura do pé, pela marcha, que a gente já sabe que tem uma marcha, principalmente a parte distrófica, que tem a marcha um pouco diferente, né? Que tem Uhum. as fases da marcha diferente. Então, os músculos que estão ali precisa de estar realmente tendo esse cuidado, né? Então, a gente usa muito o laser nessas situações E aí seria, no para caso, o melhorar infravermelho. até a parte de marcha. E aí, nesse caso, é o infravermelho. Nesse caso é o infravermelho. A gente usa o infravermelho. Que aí a gente estimula realmente. Profundamente. Aí você pensa que é uma estrutura que está toda organizada e afeta até a parte motora. Então, assim, a gente tem que pensar como um todo mesmo. A gente usar aquela tecnologia que hoje está disponível para estar melhorando a parte de qualidade de vida mesmo das pessoas. Sim, eu vou usar o seu gancho aqui para falar, quando você falou dos serviços multi, hoje a UNB tem a oportunidade de ter uma equipe multi e contar com essa terapia. Mas como é que Sim. funciona isso hoje nos serviços multi do país? Você sabe? Então, o contato que eu tenho é bem restrito. A gente tem fisioterapeutas que entram em contato comigo, assim, a doutora Janine, ela faz essa ponte, né? E a gente consegue trabalhar, conversar, principalmente com os fisioterapeutas, ou a parte de enfermagem que fica muito envolvida em outros centros. A parte de
de laser, na fisioterapia, ela é muito usada. A gente só precisa ter esse olhar para a cicatrização mesmo. Então, assim, quanto mais a gente falar que está sendo usado, quanto mais a gente falar que dá certo, eu acho que o estímulo para os outros centros fica muito mais tranquilo de estar sendo usado, sabe? Tem muitos colegas que entram em contato, eu já trabalhei com laser na ortopedia, mas como é que é na epidermólise? Eu falei, gente, é a mesma teoria, a gente tem que pensar que é tecido, não importa o que é tecido, a gente tem que trabalhar como tecido. Então, fica muito mais tranquilo se a gente pensar na fisiologia e na estrutura mesmo, né? E os outros centros que eu conheço, assim, quase são poucos que trabalham como a gente está tentando montar lá no Hospital Universitário. Eu tenho o grande prazer de fazer parte dessa equipe. A gente está realmente se esforçando mesmo para trabalhar como equipe multi. Não é fácil, mas a gente está realmente com essa visão da gente ver o paciente como um todo, a pessoa como um todo. Então, e faz muita diferença. Os profissionais têm que ter essa visão multicêntrica mesmo, multiprofissional. A gente tem que trabalhar e se ajudar dessa forma. Com certeza. Aqui, Patrícia, várias pessoas te elogiando, só vou ver algumas. A Lô Oliveira, Lô Oliveira é Kelly. Verônica V. Costa e várias pessoas aqui também te parabenizando. A Eveline fez uma outra. Aqui. Calma aí, tem mais aqui. Não. Quero perguntar isso aqui da Eveline. PDT. Eu não sei o que é PDT. Usa o PDT? Você sabe o que é PDT? PDT? Não sei o que é o PDT. O que ela Eveline, quis você dizer. consegue colocar aqui o que é PDT? A Eu gente acho não. que é aquele fotossensibilizador que eu falei, do azul de metileno, aquela parte toda de. Será que é isso? Talvez, não sei. Vou deixar ela botar aqui para a gente saber melhor. A Juliane Matos colocou aqui, ó. Mas eu lembro que a moça ficou um pouco receosa de fazer comigo. Ela só fez porque sou adulta e assinei. E aí, é isso, porque realmente ajuda bastante, né? Imagino, trazendo para a parte que a gente faz, acaba fazendo um consultório de estética, você realmente deve imaginar um bom resultado. A Verônica colocou aqui, ó. Vocês estão de parabéns. Muito boa live. A Janine já tinha perguntado aqui, já perguntei, Janine, se é seguro usar em tecido neoplásico. A gente respondeu, né? Você disse que até depois de ressecar pode ser feito, né? Mas existe uma contraindicação, acho que você falou relativa, fazer sobre a lesão, né? Uhum. Então, principalmente naquela lesão que é suspeita, gente, aquela lesão que não cicatriza há muito tempo, que se tornou vegetativa, que de repente, vegetativa é quando ela começa a aumentar. Quando ela, Sim. de repente, começou a doer muito, né? Começou a sangrar muito. Então, é uma lesão suspeita, tem que procurar aí o médico, fazer a avaliação, de repente vai ter que fazer a biópsia da ferida, né? Para ver se diagnostica ou não a presença do câncer. E aí, depois de descartado, aí é só usar as terapias para o controle, cicatrização, laser, nutrição, tudo isso é super Exato. importante. Essa parte de nutrição ela é muito importante. A gente não consegue cicatrizar. Ana Paula, pelo amor de Deus. A gente não consegue fazer uma boa cicatrização, uma boa qualidade de tecido se ele não estiver bem nutrido. Então, faz parte, sim, dessa terapia. O uso e assim, a gente trabalhar junto com a nutrição, porque realmente a qualidade do tecido é outra. Todo mundo gosta da nutrição. Acho que é bacana. A Amanda colocou aqui. Amanda Mesquita. Pode ser utilizado quando a lesão está muito sangrante? Pode.
Pode sim. Até a gente tem um dos efeitos que eles falam, que é a neovascularização, né? Pode até naquele momento dar uma sangradinha e continuar, que a gente fala babando, né? Assim, sangrando mais. Mas os vasos que estão ali, eles vão começar a ficar mais organizados, né? Mais cicatricial, assim. Então, pode usar, não tem problema usar com uma lesão sangrante, não tem nenhum problema. Não pode usar em tecidos que a gente já sabe que a gente não pode usar, por exemplo, não pode usar em lesão ocular, não coloque o laser nos olhos. Ah, sim. Não Importante. isso é muito importante a gente frisar, assim, que às vezes tem uma Super. lesão aqui no olho e vai colocar o laser. Não, gente, não pode. Laser nos olhos não é o local para estar usando o laser. Ele não serve para cicatrização oftálmica. Sim. Até tem que usar protetor ocular para fazer, né? Tem, Pra fazer. isso. Então, por isso que a gente não pode. Tá aí mais uma informação que a gente realmente não pode usar. A gente já está aqui conversando há 50 minutos. Nossa, gente, Passa rápido, né? passa A, muito Ju- rápido. a Juliana Monteiro colocou aqui, ó. Gente, estou de queixo caído. Eu tinha muito receio sobre, mas os resultados nas explicações foi uma novidade para mim. Exatamente, Ai, assim, porque a ideia é essa, a gente estimular até a pessoa, o profissional que está assistindo a gente aqui, aí procurar, né? uhum. Existem estudos, existem outros lugares fazendo, né? Existem pessoas que fizeram e tiveram bons resultados. E, novamente, assim, não é porque, de repente, com você não fez um excelente resultado, né? Com outro, não vai fazer ou vai fazer. O importante é que precisa ser Cada um avaliado. Cada um tem um estímulo e um resultado diferente, né? Cada pessoa vai lidar com diferentes tipos de tratamento, bem Resultado individual. ou não tão bem. Então, isso daí é muito comum na medicina. Então, assim, isso é muito comum porque é ser humano, cada um trabalha e tem um estímulo de um jeito, é um corpo diferente do outro corpo. Mas eu. A Ana fez uma pergunta super boa. Vou te cortar aqui, porque daqui a pouco a gente vai acabar encerrando. Ana, ó, terceira pergunta, tá? O bom é fazer o laser no tecido vermelho logo depois que estourar a bolha? Vamos dizer que a gente tem aqui uma mãe que é profissional da área da saúde, ou então que tem essa disponibilidade de um profissional na área da saúde o tempo todo. Se logo depois que estoura a bolha, rompe o teto, poderia fazer o laser logo naquele momento? Sim, poderia. Poderia e tem um bom resultado, tanto para estimular o tecido ali para cicatrização, mas principalmente para modular a parte inflamatória e controle de dor. Então, é super bacana se tiver essa oportunidade, funciona muito bem de estourar a bolha, manter o teto e já começar o tecido, trabalhar para o tecido cicatrizar ali. Pode fazer, não tem problema nenhum. Olha só, quando a gente vai colocar o laser, a gente precisa colocar o gel. Não, Não. Aí, tá esse vendo? não. Esse não. Não, Então, não, não é todo. Essa fototerapia e o laser não vai precisar colocar o gel. Pode fazer direto não. sobre o tecido. Direto sobre o tecido e quanto mais próximo da pele, melhor, porque aí aquela luz ela não fica refletida. Então entra toda aquela energia da caneta no tecido. O que eu gosto de usar? Colocar, encapar ele com papel filme, porque aí você encosta na pele. Não dói, porque você não vai forçar a pele. Se estiver muito dolorida, você desencosta um pouco, mas você pode encostar na pele, que aí toda a absorção daquele tecido vai acontecer. E aí tem pouca perda de luz mesmo, sabe? Então, Tá. aí que troca, você vai trocando aquele O papel filme. filme, então você tem toda a higienização que precisa ter, cada tecido, cada lesão, você troca
o papel filme, porque cada lesão é um bioma diferente ali, então tem que estar trocando sempre, mas você pode encostar na pele. Você pode fazer tanto terapia pontual, que é o que a gente fala que fica parado, encosta na pele e fica parado, ou você pode fazer a terapia em varredura, que geralmente acontece com os LEDs, que é aquela que você anda com a caneta do laser. Você anda na ferida. E tem um pouco mais de perda de luz, mas são esses dois tipos de jeito mesmo de Modalidade. colocar, de modalidade para colocar a caneta. Janine colocou aqui, ó. Patrícia, minha querida, muito feliz por ter você aqui e poder compartilhar com todos sua experiência. Obrigada por sua disponibilidade. Te admiro demais. Aí mandou beijo. Ah, eu que agradeço. Eu que agradeço. A gente, A gente eu já tá acho que está aqui quase acabando. 55 minutos, hein? Eu tô super disponível para as pessoas que se quiserem tirar mais alguma dúvida ou conhecer lá o serviço de fisioterapia no HUB. As pessoas podem entrar em contato, a gente está super disponível para colegas que tiverem alguma dúvida, que quiserem montar o serviço. A gente está aprendendo ainda, né? Tem muito que aprender, a gente está sempre pegando novidades, pegando experiência de outras pessoas, então, mas eu estou super disponível para vocês, para toda a comunidade aqui que está na EB, que eu sei que é grande, e é grande e junta, né? A gente vai se conhecendo. Sim. Patrícia, gente, alguém já mais alguma pergunta coloca aqui. A gente já vai quase encerrando, faltam uns 4 minutos para as perguntas finais. A Janine colocou aqui, a equipe de Brasília nota 10. Tia Sônia, tia Sônia, parabéns. Marclene Lima Araújo. A Lila B. Mesquita é a melhor dentista do Sabin em fazer laser. Amo demais. Aí, ó. A Xena colocou aqui, Xena Guiar, foi maravilhosa a live de hoje, parabéns. A Juliana colocou aqui, adorável. A Amanda também colocando palmas. E eu queria de novo agradecer, em nome da Débora, você ter aceitado esse convite para vir conversar sobre laser. Eu aprendi bastante, para mim não é um tema, não é algo da minha prática, então eu realmente aprendi muitos conceitos importantes, né? Espero que o pessoal tenha conseguido entender. Mas para quem não entendeu, pode chamar a Patrícia. Manda lá, ela está marcada, vai ficar marcada lá na descrição do feed. Você vai lá, clica lá no Instagram, manda uma mensagem para ela, tá bom? Se tiver alguma dúvida, se você é profissional e quiser conhecer também, pode entrar em contato com a Débora, que a gente coloca em contato com a Patrícia, tá bom? O importante é a gente sair da zona de conforto, eu acho, assim. Eu acho que o legal é isso. O Débora Talks me dá a oportunidade de sair da minha zona de conforto e aprender um pouquinho mais sobre coisas que não são do meu dia a dia. Já vai 2 minutos. Vai se despedir. O Leandro colocou aqui, ó. Obrigada pela sua presença, Patrícia. Conteúdo super importante, novo e relevante para o dia a dia na EB. Então, Nossa, obrigada. eu que agradeço. E aí você pode se despedir. A gente tem aí 1 minuto e 40. Não, eu que agradeço. É sempre muito bom a gente poder compartilhar e aprender um pouco uns com os outros. A gente está disponível mesmo. Eu aprendi e aprendo todos os dias com os meus pacientes, com as famílias dos meus pacientes. Eles são, na verdade, uma família mesmo. Então, eu fico muito agradecida. Estou super disponível para quem tiver qualquer dúvida, às vezes até para partilhar mesmo alguma outra experiência que deu certo e falar, Patrícia, isso aqui deu certo no meu setor, vamos ver se aplica aí também. Então, eu acho que isso é super importante. E a gente tem uma equipe muito boa na HUB, a gente está se juntando para ficar cada vez melhor. Então, eu agradeço a equipe do HUB que dá essa oportunidade para a gente estar trabalhando e oferecendo sempre o melhor
para essas pessoas que merecem e que precisam sempre de qualidade de vida, como um todo. Acho que a luta pela qualidade de vida, assim, é uma das nossas principais bandeiras. Gente, muitas pessoas aqui agradecendo a live, excelente, muito bom, parabéns. Lô Oliveira, Ana, Marclene Lima Araújo, muito obrigada. Gente, a live vai acabar, eu queria muito... Beijo, Ana. Queria agradecer a presença de todo mundo, dizer que a gente volta para mais live da comunidade.